Em Varsóvia, cresce a percepção de que o espaço aéreo da Europa Oriental atravessa uma transformação que dificilmente pode ser ignorada. O Su-57, caça de quinta geração desenvolvido pela Rússia, deixou de ser apenas um protótipo exibido em feiras militares para assumir papel ativo nas operações conduzidas pelo Ministério da Defesa em Moscou. O que durante anos foi interpretado como retórica ou propaganda, agora se manifesta de forma concreta. Aeronaves russas têm sido vistas com frequência em voos próximos às fronteiras da OTAN, sobretudo nas regiões da Polônia e da Lituânia, alterando a forma como o equilíbrio militar no continente é avaliado. Nos estágios iniciais da guerra na Ucrânia, o Kremlin evitava colocar em risco seus modelos mais avançados, receoso de que fossem abatidos e acabassem em mãos ocidentais, como ocorreu em outros conflitos ao longo do século XX. Essa cautela, no entanto, deu lugar a uma estratégia mais ousada. Hoje, os Su-57 participam de decolagens rápidas em bases localizadas tanto na Rússia Central quanto próximas a áreas como Briansk e Kursk, realizando manobras complexas e lançando armamentos de alta velocidade. Esse novo padrão tem colocado em xeque a eficácia dos sistemas ocidentais de defesa, incluindo baterias norte-americanas Patriot, posicionadas em território polonês e ucraniano, que já demonstraram limitações diante da agilidade russa. Um dos aspectos mais alarmantes relatados por autoridades de defesa da Polônia é a integração do Su-57 a armamentos modernos de grande alcance. Entre eles está o míssil hipersônico Kinzhal, projetado para atingir velocidades próximas a Mach 10 e cobrir distâncias superiores a 2.000 km. Inicialmente restrito ao caça MiG-31K, esse armamento agora pode ser lançado também pelo Su-57, aumentando consideravelmente a imprevisibilidade dos ataques. Essa flexibilidade reduz o tempo de reação das defesas aéreas da OTAN, deixando vulneráveis países da linha de frente, como Estônia, Letônia e Polônia. O arsenal russo não se limita ao Kinzhal. Modelos como o R-70 e 7M, desenvolvido para combates a longas distâncias, e o míssil de cruzeiro KH-60-9, capaz de alterar sua trajetória em pleno voo, ampliam as dificuldades para os sistemas de interceptação ocidentais. De acordo com analistas militares em Varsóvia e em Bruxelas, sede da OTAN, não há como garantir uma cobertura total contra ameaças dessa natureza. A extensão da linha defensiva europeia, somada à intensidade das operações, gera um desgaste contínuo que compromete a eficácia das contramedidas disponíveis. Do ponto de vista técnico, o Su-57 também apresenta avanços significativos. Modernizações aplicadas para motores AL-40 e 1F-1 reduziram o tempo de decolagem de até 20 segundos para pouco mais de 10, o que significa menor vulnerabilidade em solo. Além disso, a redução de peso da aeronave possibilita que ela opere em pistas curtas e bases aéreas improvisadas, ampliando a mobilidade e dificultando a previsão de onde os próximos ataques podem partir. Essa capacidade tem sido comparada por especialistas ao uso de aeródromos descentralizados durante a Guerra Fria, quando tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética buscavam alternativas para reduzir riscos de ataques preventivos. Outro fator que preocupa a OTAN é a combinação de furtividade, aviônica de ponta e integração com drone. O Su-57 consegue reduzir sua assinatura nos radares, manter voos supersônicos sem pós-combustão, o que diminui a detecção térmica, e operar em conjunto com veículos aéreos não tripulados. Esses drones funcionam como plataformas de reconhecimento, repassando dados em tempo real, identificando o alvo e saturando as defesas aéreas adversárias. Essa coordenação torna os ataques mais precisos e aumenta a pressão sobre sistemas ocidentais já sobrecarregados. Diante desse cenário, na Ucrânia surgem propostas para tentar neutralizar a ameaça ainda no solo. Autoridades militares em Kiev têm considerado o uso de drones de longo alcance para atacar bases aéreas russas em regiões como Rostov e Voronezh, na tentativa de reduzir a frequência de decolagens. A Polônia acompanha essas discussões com atenção, consciente de que qualquer falha em conter esse avanço pode expor seu próprio território e comprometer a defesa coletiva da OTAN. Para Moscou, a intensificação do uso do Su-57 cumpre papéis complementares. No plano imediato, representa um aumento da pressão direta sobre Kiev e sobre os países que apoiam militarmente a Ucrânia, como Estados Unidos, Reino Unido
Unido e Polônia. Cada missão realizada força esses aliados a mobilizar recursos constantemente, elevando os custos de manter defesas ativas em regiões já saturadas por sistemas de alerta e interceptação. O Kremlin entende que, ao desgastar a capacidade logística do Ocidente, reduz a margem de manobra da OTAN e amplia seu próprio campo de ação. No horizonte de longo prazo, o cálculo é diferente, mas igualmente estratégico. O Su-57, ao ser testado em operações reais, funciona como vitrine global para o mercado de defesa. Países da Ásia, do Oriente Médio e até da África, que buscam alternativas ao domínio tecnológico dos Estados Unidos, passam a observar de perto o desempenho da aeronave. Ao se apresentar como concorrente do F-30 e 5 norte-americano e até do Rafale francês, a Rússia não apenas fortalece sua indústria bélica, mas também reforça laços diplomáticos com nações interessadas em reduzir dependência do Ocidente, como Índia, Argélia ou Irã. Esse movimento ganha ainda mais relevância quando analisado no contexto da arquitetura de segurança europeia. Desde o fim da Guerra Fria, a OTAN construiu sua superioridade aérea sobre a premissa de que suas aeronaves de última geração, combinadas a sistemas de defesa como o Patriot ou o AID, seriam capazes de neutralizar qualquer ameaça emergente. O uso recorrente do Su-57, no entanto, demonstra que esse equilíbrio começa a ser questionado. Sua velocidade, capacidade de manobra, integração com drones e variedade de armamentos criam cenários nos quais a reação ocidental se mostra lenta ou insuficiente. Em Varsóvia, Berlim e outras capitais europeias, a percepção é clara. Já não se trata de especulação sobre capacidades futuras, mas de um desafio real ao modelo de segurança que sustentou a Europa por mais de 3 décadas. O risco de ver fronteiras expostas, bases aéreas vulneráveis e sistemas antiaéreos ultrapassados gera um debate político intenso, sobretudo na Alemanha e na França, que tentam equilibrar a dependência dos Estados Unidos com a necessidade de fortalecer suas próprias indústrias de defesa. As repercussões do emprego do Su-57 vão muito além do campo militar imediato. No plano diplomático, cada operação bem-sucedida reforça a imagem de Moscou como potência capaz de desafiar diretamente a supremacia tecnológica da OTAN, algo que ecoa em fóruns multilaterais como a ONU e a Organização para a Cooperação de Xangai. Esse fortalecimento da postura russa cria efeitos concretos em negociações com países do sul global, que enxergam no Kremlin um contrapeso ao domínio ocidental e uma alternativa estratégica em tempos de realinhamento geopolítico. No aspecto econômico, o uso em combate do Su-57 funciona como propaganda prática de sua eficácia, abrindo espaço para contratos de exportação com países interessados em reduzir a dependência de aeronaves norte-americanas ou europeias. Nações como Índia, Vietnã e Argélia, que já mantêm cooperação militar com Moscou, observam com atenção os resultados do caça no teatro ucraniano, avaliando seu custo-benefício frente ao F-35 dos Estados Unidos ou ao Rafale francês. Essa vitrine, em meio a um conflito real, dá à Rússia vantagem no mercado global de armamentos, estimado em centenas de bilhões de dólares anuais. Além disso, a comercialização potencial do Su-57 representa uma via de escape frente às sanções econômicas impostas por Washington, Bruxelas e Londres desde 2014, após a anexação da Crimeia. Ao assegurar novos fluxos financeiros por meio de vendas militares, Moscou consegue mitigar parte do isolamento econômico imposto pelo Ocidente e direcionar recursos adicionais para sua própria indústria bélica, fortalecendo empresas estatais como a Sukhoi e a Rostec. Assim, o Su-57 se consolida como muito mais do que uma aeronave de combate. Ele é um ativo estratégico que influencia não apenas o equilíbrio militar no leste europeu, mas também a política internacional e a economia global. Ao mesmo tempo que pressiona adversários no campo de batalha, Moscou utiliza o caça como ferramenta de diplomacia e como alavanca econômica em sua disputa prolongada com o Ocidente.
As relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos passaram por uma inflexão importante após meses de tensões tarifárias. Em um movimento considerado inesperado por parte da indústria, Washington decidiu reduzir de 50% para 25% as tarifas aplicadas desde agosto de 2024 sobre as exportações brasileiras de aço e alumínio. A medida foi anunciada oficialmente pelo Departamento de Comércio norte-americano e confirmada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. De acordo com os cálculos apresentados pelo governo brasileiro, o alívio representa cerca de 2,6 bilhões de dólares por ano para o setor produtivo, devolvendo competitividade ao país em um mercado altamente disputado. O gesto foi interpretado em Brasília como um recuo forçado. Para técnicos do Ministério da Fazenda e do Itamaraty, a estratégia tarifária inicial havia sido mal dimensionada, produzindo efeitos colaterais tanto no Brasil quanto dentro da própria economia norte-americana. Com a redução da alíquota, o país sul-americano volta a competir em condições semelhantes às de outros exportadores, restabelecendo contratos interrompidos e fortalecendo setores de longa tradição industrial, como a produção de motocicletas, máquinas pesadas e equipamentos agrícolas. Os dados ilustram a relevância da decisão. Do total de aproximadamente 40 bilhões de dólares em exportações anuais, pouco mais de 6% estavam sujeitos à cobrança punitiva de 50%. Com a nova regra, esses itens passam a ser enquadrados pela seção 232 da legislação comercial dos Estados Unidos, que estabelece taxação de 25%. A alteração reabre mercados, desbloqueia concorrências paralisadas e estimula empresas brasileiras a retomar negociações que haviam sido suspensas. A crise teve início em 9 de julho de 2024, quando o então presidente norte-americano Donald Trump anunciou a elevação das tarifas contra o Brasil, alegando relações comerciais injustas. O decreto entrou em vigor em 7 de agosto do mesmo ano e não se restringiu ao setor industrial. Produtos agrícolas de grande relevância política e simbólica, como café, carne bovina e frutas tropicais, também foram incluídos na lista. Em resposta, o governo brasileiro apresentou estudos técnicos demonstrando os impactos negativos da medida e iniciou tratativas para ampliar a lista de exceções tarifárias. Essa ofensiva diplomática ocorreu em paralelo ao fortalecimento do papel do Brasil no grupo dos BRICS, bloco que reúne economias emergentes como Rússia, Índia, China e África do Sul. A aproximação com novos parceiros comerciais reduziu a dependência de Washington e conferiu maior margem de manobra às negociações. Para analistas, essa postura mais autônoma contribuiu para pressionar os Estados Unidos a reavaliar sua política. Nos próprios Estados Unidos, os reflexos das tarifas se tornaram rapidamente visíveis. Setores dependentes de insumos globais, como a indústria de tecnologia e entretenimento, começaram a repassar custos ao consumidor. Companhias como Sony, Microsoft e Nintendo anunciaram aumentos nos preços de consoles e jogos. O PlayStation 5, por exemplo, passou a custar $500 na versão básica e $750 na versão Pro. O Xbox Series X foi reajustado de $500 para $600, enquanto modelos do Nintendo Switch também sofreram aumento. Esses reajustes ocorreram em meio a um cenário de inflação persistente, tornando a medida tarifária ainda mais impopular entre os consumidores norte-americanos. Ficou evidente que a taxação de 50% penalizava não apenas o Brasil, mas também as próprias cadeias produtivas dos Estados Unidos, encarecendo produtos e reduzindo a competitividade global das empresas norte-americanas. Diante dessa combinação de fatores, a redução para 25% deixou de ser vista como um gesto de diplomacia e passou a ser tratada como uma correção inevitável. Como destacou Geraldo Alckmin, a mudança restabelece a igualdade de condições frente à concorrência global, permitindo ao Brasil disputar mercados sem a barreira artificial de uma tarifa desproporcional. Apesar do avanço conquistado com a redução tarifária, o governo brasileiro reconhece que a disputa comercial ainda está longe de ser encerrada. Setores agrícolas de grande relevância estratégica, como o café, um dos símbolos históricos das exportações brasileiras desde o século XIX, e a carne bovina, produto que faz do Brasil um dos maiores fornecedores mundiais, continuam sob forte pressão tarifária nos Estados Unidos. Essas barreiras mantêm impacto direto não apenas sobre os produtores rurais, mas também sobre cooperativas,
empresas exportadoras e cadeias logísticas que dependem desses mercados. Mesmo diante dessas limitações, a vitória parcial obtida na área de aço e alumínio é vista como um marco. Além do alívio imediato estimado em bilhões de dólares para a indústria, o resultado cria um precedente diplomático importante, mostrando que medidas de negociação sustentadas por dados técnicos, aliados à pressão de organismos internacionais e à diversificação de parceiros comerciais, podem levar Washington a rever suas políticas. Para analistas de comércio exterior, o episódio fortalece a confiança de Brasília em utilizar estratégias semelhantes em futuras disputas, inclusive em setores agrícolas. No balanço final, tornou-se evidente que a tentativa norte-americana de impor tarifas punitivas acabou se mostrando insustentável. Os efeitos colaterais foram sentidos diretamente no mercado interno dos Estados Unidos, com o aumento de preços em setores de tecnologia, entretenimento e consumo popular. Esse cenário desgastou politicamente a medida e demonstrou que o custo de manter um bloqueio tarifário contra o Brasil ultrapassava os possíveis ganhos. Brasília, por sua vez, aproveitou o episódio para fortalecer sua narrativa de resiliência e pragmatismo diante das pressões externas. O governo brasileiro apostou em uma estratégia de insistência baseada em evidência, apresentou estudos técnicos detalhando os prejuízos que as tarifas trariam, não apenas para a indústria nacional, mas também para empresas norte-americanas que dependem de insumos brasileiros. Paralelamente, acionou organismos multilaterais de diálogo, como a Organização Mundial do Comércio, OMC, e reforçou sua articulação com blocos alternativos, em especial os BRICS, que nos últimos anos têm se consolidado como plataforma de contestação à hegemonia econômica do Ocidente. Essa postura do Brasil não foi apenas reativa, limitada a responder às medidas impostas pelos Estados Unidos, mas assumiu também um caráter propositivo e estratégico, ao intensificar laços comerciais e políticos com países como China, Índia, África do Sul e Rússia, os demais integrantes do bloco dos BRICS. Brasília buscou demonstrar à comunidade internacional que possui caminhos alternativos para diversificar suas exportações e reduzir a dependência de um único parceiro. Essa diversificação é vista como essencial em um contexto de crescente fragmentação geopolítica, no qual blocos regionais e alianças emergentes ganham espaço frente às estruturas tradicionais dominadas pelo Ocidente. O fortalecimento dessas parcerias, especialmente com a China, que já figura como o principal destino das exportações brasileiras, representa mais do que uma compensação às barreiras impostas por Washington. Trata-se de um reposicionamento estratégico, no qual o Brasil se apresenta como ator disposto a dialogar em múltiplas frentes, equilibrando sua histórica relação com os Estados Unidos com novas oportunidades de integração no eixo Ásia-África. A aproximação com a Rússia, mesmo em meio às tensões internacionais, reforça a mensagem de autonomia diplomática, enquanto a cooperação com a Índia e a África do Sul amplia a inserção brasileira em mercados com potencial de crescimento. O episódio, portanto, consolidou o Brasil como um ator de crescente relevância no comércio internacional e na diplomacia econômica. Ele demonstrou que, ao articular diplomacia técnica, baseada em dados e argumentos objetivos, com pragmatismo político, é possível expandir a margem de negociação mesmo diante da maior economia do planeta. Para analistas de comércio exterior, o caso serviu como lição prática de que as barreiras impostas por Washington, embora inicialmente duras, não constituem obstáculos definitivos. Pelo contrário, se exploradas com habilidade, podem se transformar em brechas capazes de abrir novas mesas de negociação, onde o Brasil aparece não como parte submissa, mas como interlocutor ativo e estrategicamente reposicionado no sistema global. Por anos, a Hungria tentou manter distância da guerra que se estende no leste europeu desde 2022. Essa postura de neutralidade, no entanto, foi rompida após Budapeste denunciar que um oleoduto vital para o fornecimento de energia do país teria sido sabotado por agentes ligados à Ucrânia. O episódio foi classificado como provocação direta e levou o primeiro-ministro Viktor Orbán a declarar que a tolerância húngara havia chegado ao limite, prometendo reações proporcionais
desproporcionais diante de novas agressões. O ministro das Relações Exteriores, Péter Szijjártó, reforçou em pronunciamento que a paralisação do fluxo de combustível não poderia ser considerada falha técnica. Segundo ele, tratou-se de um ato planejado para enfraquecer a economia húngara e expor sua vulnerabilidade política. Ressaltou ainda que, embora o país não seja parte do confronto militar entre Rússia e Ucrânia, não aceitará que seu território ou sua infraestrutura sejam alvo de ataques. A suspensão imediata do fornecimento de energia aumentou a sensação de insegurança entre a população, impactando desde a indústria até o cotidiano das famílias. Moscou reagiu com rapidez. O vice-ministro de Energia da Rússia, Pavel Sorokin, foi enviado à Hungria para coordenar uma equipe de técnicos encarregada de restaurar o funcionamento da rede associada ao oleoduto. Embora os reparos tenham sido iniciados de imediato, a instabilidade do abastecimento deixou claro que a crise não se limitaria ao campo técnico. O episódio exigia também articulação diplomática e medidas de segurança mais amplas. Relatórios publicados pelo governo húngaro reforçaram a acusação contra Kiev. Para Budapeste, a sabotagem não foi acidental, mas uma tentativa de forçar a Hungria a assumir posição mais ativa no conflito. Orbán, entretanto, reafirmou sua intenção de manter o país fora da guerra, deixando claro que qualquer nova violação de sua soberania energética seria interpretada como ameaça direta à segurança nacional. Em discurso categórico, Szijjártó declarou: "A Hungria não é parte desta guerra, mas se for atacada, responderá sem hesitação." A afirmação foi entendida como um recado ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, acusado por Budapeste de comprometer não apenas a estabilidade econômica húngara, mas também a vida diária de milhões de cidadãos dependentes do fornecimento energético. A Rússia, por sua vez, utilizou o caso para reforçar críticas ao governo de Kiev. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, acusou a Ucrânia de agir de forma irresponsável e associou o país a uma série de práticas ilícitas, incluindo o tráfico de armas na Europa e supostos atentados em diferentes regiões do mundo. Pouco depois, o Serviço Federal de Segurança da Rússia, FSB, anunciou ter frustrado novas tentativas de sabotagem. Um carro-bomba com grande capacidade destrutiva teria como alvo a ponte da Crimeia, enquanto outra operação estaria sendo preparada contra a de usina nuclear de Smolensk. Para Moscou e Budapeste, esses acontecimentos indicavam uma escalada calculada das ações ucranianas, ampliando a gravidade da situação. Após mais de 3 anos tentando sustentar uma posição de neutralidade em meio à guerra que transformou a paisagem política e militar do leste europeu, a Hungria passou a encarar a questão energética não apenas como um desafio técnico, mas como um dos alicerces de sua soberania nacional. O fornecimento de gás e petróleo, que historicamente garantiu estabilidade à economia húngara desde a era soviética, agora é visto como um símbolo de independência e, ao mesmo tempo, um ponto de vulnerabilidade diante de ataques externos. Cada interrupção representa não só prejuízos financeiros para indústrias estratégicas, mas também afeta serviços básicos, como o transporte público em Budapeste, o aquecimento das residências em regiões rurais durante o rigoroso inverno centro-europeu e o funcionamento de hospitais e escolas. Com esse novo quadro, o governo de Viktor Orbán decidiu adotar uma linha de defesa muito mais rígida. A chamada Linha Vermelha foi estabelecida de forma clara. Qualquer ação contra oleodutos, gasodutos ou usinas será interpretada como um ato hostil de grande gravidade, equiparado a uma ameaça direta de guerra. Essa posição sinaliza que, para Budapeste, a energia deixou de ser apenas uma mercadoria sujeita às oscilações do mercado e passou a integrar o campo da segurança nacional, exigindo respostas que podem incluir desde sanções políticas até medidas militares. A mensagem transmitida por Viktor Orbán não se limita à Ucrânia, alvo imediato das acusações de sabotagem. Ela também ecoa em Bruxelas e nas capitais da OTAN, como Washington, Berlim e Paris, onde cresce a preocupação com a postura cada vez mais autônoma de Budapeste. Ao mesmo tempo em que reafirma seu compromisso formal como membro da União Europeia e da Aliança Militar Ocidental, a Hungria deixa claro que seguirá um caminho próprio quando considerar que seus interesses vitais estão em jogo. Essa linha de independência já se manifestou em outros momentos, como na resistência às sanções energéticas impostas contra a Rússia em 2022, quando Orbán argumentou que tais medidas prejudicariam mais a economia húngara do que a própria Moscou.
Para Bruxelas, o recado é incômodo. Dentro de uma União Europeia que busca unidade diante do prolongamento da guerra, a Hungria reforça seu papel de voz dissidente, lembrando que nem todos os Estados-membros estão dispostos a seguir cegamente a estratégia definida por Berlim e Paris. No campo militar, a mensagem também atinge diretamente a OTAN, ao sinalizar que pode agir de forma independente caso sua soberania seja violada. Budapeste evidencia a fragilidade interna da aliança, já pressionada por divergências sobre o envio de armas e pela dificuldade em manter coesão política entre os 32 países membros. No eixo Moscou-Budapeste, a situação adquire outro significado. Para a Rússia, a firmeza do governo húngaro abre espaço para aprofundar a cooperação energética e diplomática em plena Europa Central, região tradicionalmente considerada parte da esfera de influência da OTAN e da União Europeia. A manutenção de laços com Orbán fortalece a presença de Moscou no coração do continente, enfraquecendo a narrativa ocidental de isolamento do Kremlin. No discurso oficial, as autoridades de Budapeste têm buscado afastar qualquer margem para interpretações ambíguas. A mensagem é clara: a integridade nacional da Hungria não está aberta a negociações, seja quando se trata de proteger seu território, seja no que diz respeito à garantia de seu abastecimento energético. Essa postura ganha peso diante do histórico de dependência da Europa Central em relação ao gás russo, que durante décadas foi um dos pilares da economia húngara e, em paralelo, uma das principais vulnerabilidades políticas do país. Ao declarar que qualquer ameaça direta a esses pilares receberá uma resposta imediata e proporcional, o governo Orbán sinaliza não apenas firmeza, mas também disposição em redefinir sua posição no cenário europeu. Analistas sediados em Berlim e Varsóvia veem essa guinada como um divisor de águas. Para a Alemanha, cujo papel de liderança dentro da União Europeia vem sendo questionado após a crise energética de 2022, a rigidez húngara cria dificuldades adicionais para manter coesão entre os Estados-membros. Já para a Polônia, tradicionalmente alinhada a Kiev, a nova postura de Budapeste representa um alerta. O equilíbrio de forças dentro do bloco pode estar se alterando. Ao mesmo tempo, a Hungria envia um recado a Washington e à OTAN de que sua política de defesa seguirá critérios próprios, priorizando a proteção de sua população e de sua infraestrutura acima de compromissos externos. Esse endurecimento é interpretado como o fim de uma era de neutralidade relativa. Durante 3 anos, Orbán tentou manter distância da guerra, argumentando que o envolvimento direto colocaria em risco a estabilidade interna. Agora, porém, a Hungria deixa claro que está disposta a adotar uma estratégia mais assertiva, inclusive tomando decisões que podem contrariar parte de seus aliados ocidentais. Para muitos observadores, essa é a consolidação de uma Hungria mais independente, determinada a proteger seus interesses vitais, mesmo que isso implique tensões diplomáticas no seio da União Europeia e da OTAN. Às primeiras horas da manhã, o Serviço Federal de Segurança da Rússia, FSB, anunciou a neutralização de uma célula acusada de preparar atentados em território russo. Segundo informações oficiais, os agentes interceptaram o grupo quando já se encontrava em estágio avançado de preparação para realizar explosões e ataques coordenados contra alvos civis e infraestruturas críticas, incluindo rotas ferroviárias e centros logísticos utilizados para transporte de mercadorias. A operação terminou rapidamente. 3 suspeitos foram mortos durante o confronto e outros 3 acabaram presos. O Kremlin ressaltou que qualquer ação que ameace diretamente a segurança da população russa será enfrentada com resposta imediata. O material apreendido pelas equipes de segurança evidencia a gravidade do caso. Entre os itens recolhidos estavam rifles de assalto de fabricação norte-americana, cerca de 16 quilos de explosivos de origem checa, granadas e rádios utilizados para manter comunicação com contatos ligados a serviços de inteligência ucraniano. Para Moscou, a sofisticação do arsenal demonstra que não se tratava de uma ação isolada, mas de uma tentativa organizada de atingir estruturas essenciais com potencial de impactar comunidades inteiras. As investigações aprofundadas do FSB concluíram que os detidos tinham vínculos diretos com a direção de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, em Kiev. De acordo com relatórios oficiais, o grupo recebeu treinamento e apoio logístico em países da OTAN, incluindo Lituânia, Estônia
Ucrânia e Noruega, antes de ser infiltrado em território russo. A interceptação das comunicações foi crucial para mapear toda a rede de apoio e agir antes que os atentados pudessem ser executados. Para as autoridades russas, o episódio é mais uma evidência de que a Ucrânia, com o suporte de aliados ocidentais, recorre a métodos de guerra não convencionais. O FSB divulgou imagens da operação, mostrando a destruição controlada dos explosivos, a movimentação das unidades especiais e a rápida neutralização dos suspeitos. Durante os interrogatórios, os detidos admitiram envolvimento em atentados anteriores, como as explosões em linhas ferroviárias na região de Belgorod, em setembro de 2024, e confessaram que novas ações estavam em andamento. A quantidade de armamento e explosivos apreendidos levou Moscou a afirmar que os alvos incluíam rodovia, ferrovias e pontos de transporte estratégico, com o objetivo de gerar instabilidade e desorganizar o cotidiano da população. O governo russo classificou o caso como parte de uma campanha de guerra híbrida conduzida contra o país, combinando sabotagem, ataques contra civis e operações psicológicas. O Kremlin também destacou a eficiência da operação, ressaltando a capacidade das equipes do FSB de cercar a área, acompanhar cada movimento dos suspeitos e concluir a ação sem registrar baixas entre os agentes. O resultado foi apresentado como prova de que o sistema de segurança interna russo está apto a antecipar conspirações e desmontar redes de sabotagem antes que possam causar dano. No plano político, o Kremlin tratou o episódio como uma oportunidade para consolidar sua narrativa de que a Rússia não enfrenta apenas a Ucrânia, mas uma forma mais ampla de agressão indireta sustentada por países da OTAN e por aliados ocidentais. As autoridades enfatizaram que os materiais apreendidos, somados para depoimentos dos detidos, representam evidências de uma rede organizada de sabotagem, cujas ramificações ultrapassam Kiev e alcançam capitais europeias envolvidas no fornecimento de treinamento e apoio logístico. Para Moscou, essa conjuntura confirma que a guerra híbrida em curso vai além do campo de batalha na Ucrânia e se estende ao território russo, em operações de inteligência e sabotagem. A divulgação dos vídeos captados pelo Serviço Federal de Segurança da Rússia, FSB, não foi apenas um ato de transparência, mas uma medida calculada com objetivos múltiplos. No plano interno, o Kremlin buscou reforçar a percepção de que os órgãos de inteligência e segurança possuem plena capacidade de monitorar, antecipar e neutralizar ameaças antes que atinjam a população. Essa narrativa atende à necessidade de manter a confiança da sociedade em tempos de tensão prolongada com a Ucrânia e o Ocidente, garantindo respaldo popular às medidas de segurança reforçadas. No campo externo, a estratégia foi ainda mais incisiva. Ao exibir as imagens, Moscou procurou projetar internacionalmente a ideia de que Kiev, com apoio de aliados ocidentais, estaria envolvida em práticas que se aproximam do terrorismo de Estado. A acusação, ao ser acompanhada de provas materiais e confissões, busca enfraquecer a imagem da Ucrânia em fóruns multilaterais, como a ONU, e ao mesmo tempo colocar em xeque a legitimidade do apoio fornecido por países da OTAN. Analistas consideram que esse embate narrativo reflete uma guerra de informação paralela, na qual cada lado tenta moldar a percepção da comunidade internacional sobre quem age em defesa própria e quem opera fora dos limites do direito internacional. A mensagem final divulgada pelo governo russo foi clara e sem espaço para ambiguidades. A soberania do país é tratada como valor inegociável. Moscou advertiu que qualquer tentativa de sabotagem, espionagem ou ataque em seu território será não apenas desmantelada, mas também utilizada como prova para responsabilizar os financiadores e apoiadores externos. Ao enfatizar esse ponto, o Kremlin pretendeu enviar um recado direto tanto à Ucrânia quanto às potências ocidentais, destacando que a Rússia está disposta a responder em várias frentes: militar, política e diplomática. Segundo representantes do Kremlin, cada operação bem-sucedida contra grupos de sabotagem tem um duplo propósito: servir como alerta preventivo e, ao mesmo tempo, como mecanismo de dissuasão estratégica. Do ponto de vista interno, a mensagem enviada à população russa é a de que os órgãos de segurança mantêm controle absoluto da situação, atuando de forma antecipada contra qualquer ameaça. Já no plano internacional, o objetivo é mais amplo: mostrar que Moscou não se limita a neutralizar ataques, mas está disposta a expor
em detalhes os países, serviços de inteligência e organizações que, segundo suas investigações, participam de operações hostis em território russo. Para as autoridades russas, transformar cada tentativa frustrada em um caso público reforça a imagem de um Estado em permanente vigilância, preparado para responder de forma contundente. Essa prática se insere na lógica da chamada guerra informacional, na qual os episódios de sabotagem deixam de ser apenas questões de segurança nacional e passam a compor o discurso diplomático de Moscou diante de organismos multilaterais, como o Conselho de Segurança da ONU ou a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, OSCE. Esse tipo de estratégia tem também um efeito simbólico. Ao divulgar provas e responsabilizar abertamente governos estrangeiros, o Kremlin busca consolidar a narrativa de que a Rússia é alvo de agressões externas e, portanto, age em legítima defesa. Analistas ressaltam que essa postura dialoga com uma tradição histórica de Moscou, utilizar episódios de confronto como forma de legitimar políticas de segurança mais rígidas e fortalecer sua posição frente a rivais ocidentais. Na visão do governo russo, cada episódio exposto internacionalmente não apenas reforça a ideia de firmeza contra ameaças externas, mas também envia uma advertência direta a Kiev e para países da OTAN. A mensagem é de que qualquer incursão encoberta será não só neutralizada, mas usada como exemplo público de que a Rússia não permitirá a violação de sua soberania. Assim, Moscou tenta equilibrar a esfera militar com a política e a diplomática, construindo uma narrativa que combina vigilância permanente e determinação em enfrentar o que classifica como agressão estrangeira. Em maio de 2025, as relações entre Venezuela e Rússia atingiram um novo nível com a assinatura de um tratado estratégico em Moscou. O documento foi oficializado no Kremlin durante a visita do presidente Nicolás Maduro e marcou as comemorações dos 80 anos de relações diplomáticas entre os dois países. O pacto, com validade inicial de 10 anos e renovação automática, foi considerado por analistas uma das iniciativas mais abrangentes já firmadas entre Caracas e Moscou, envolvendo não apenas cooperação militar, mas também dimensões econômicas e tecnológicas. O acordo vai além de compromissos protocolares. Entre os pontos destacados estão programas de intercâmbio técnico em defesa, coordenação em operações de contra-terrorismo, medidas conjuntas para evitar a militarização do espaço e a instalação de uma estação do sistema russo de navegação por satélite GLONASS em território venezuelano. Essa infraestrutura, vista como contraponto ao GPS norte-americano, garante maior independência à Venezuela em termos de posicionamento geográfico e comunicações estratégicas, reforçando sua autonomia militar e tecnológica. Enquanto Caracas estreitava laços com Moscou, Washington ampliava sua presença no Mar do Caribe. A Marinha dos Estados Unidos enviou 3 embarcações de assalto anfíbio de grande porte, o USS San Antonio, o USS Iwo Jima e o USS Fort Lauderdale. Esses navios, capazes de transportar fuzileiros navais, helicópteros e veículos blindados, foram apresentados oficialmente como parte de operações antidrogas, mas sua configuração despertou especulações sobre possíveis incursões militares limitadas, aumentando a tensão na região. Em resposta, o governo venezuelano anunciou um recenseamento nacional e convocou a Milícia Nacional Bolivariana, formada por reservistas e voluntários, para integrar o Plano Nacional de Defesa da Soberania. Em pronunciamento transmitido em rede nacional, Maduro afirmou que todos os cidadãos dispostos a enfrentar pressões externas deveriam dar um passo à frente para defender o país. Essa mobilização foi interpretada como tentativa de transformar a resistência em causa coletiva, fortalecida pelo respaldo estratégico de Moscou. O simbolismo do tratado também é relevante. Assinado no Dia da Vitória, data em que a Rússia celebra a derrota da Alemanha nazista em 1945, o acordo reforça a narrativa russa de oposição ao revisionismo histórico e conecta Caracas a essa agenda política. No campo econômico, a parceria ganha consistência. Em 2024, o comércio bilateral já havia crescido mais de 60%, alcançando 200 milhões de dólares. Agora, o tratado prevê mecanismos financeiros alternativos, utilizando moedas nacionais e ativos reais, como forma de reduzir a dependência do dólar e contornar as restrições do sistema bancário internacional
internacional dominado por Washington. Na esfera militar, o pacto garante acesso ampliado da Venezuela a tecnologias russas, incluindo integração a sistemas de comando e controle por satélite, além do desenvolvimento de doutrinas conjuntas de defesa. Caracas também passa a reforçar sua capacidade de ciberdefesa e a enfrentar o que Moscou e Caracas classificam como guerra híbrida, que abrange campanhas de desinformação e tentativas de isolamento diplomático. Além da defesa e da economia, o acordo prevê cooperação cultural e esportiva, com iniciativas voltadas a resistir a políticas de exclusão em eventos internacionais. Segundo os dois governos, esse tipo de ação é parte de uma estratégia mais ampla de integração que ultrapassa o campo bélico, criando uma rede de cooperação em múltiplas frentes. Paralelamente, a movimentação naval norte-americana no Caribe funciona como clara demonstração de pressão. As capacidades desses navios permitem desembarques rápidos e operações combinadas, o que intensifica a preocupação de Caracas. No entanto, a existência de um tratado militar formal com a Rússia eleva o custo político de qualquer ação precipitada de Washington. Caracas mantém o foco em sua mobilização interna, apresentando medidas que vão além de simples discursos políticos. O governo insiste que a convocação de reservistas, a integração da milícia bolivariana e os programas de defesa territorial não são meras demonstrações simbólicas, mas parte de uma preparação concreta diante de ameaças percebidas como tangíveis. As autoridades venezuelanas ressaltam que a presença constante de navios norte-americanos no Caribe, somada às sanções econômicas impostas por Washington e pela União Europeia, cria um ambiente de pressão permanente. Nesse contexto, a parceria com Moscou funciona como elemento central da estratégia de resistência, fornecendo respaldo militar, tecnológico e diplomático, que fortalece a posição de Caracas nos cenários internacional e regional. A narrativa oficial da Venezuela é construída como um projeto de resistência prolongado. Segundo esse discurso, cada semana em que o país mantém sua soberania intacta frente às pressões externas se converte em vitória política. Essa resistência é reforçada em fóruns como as Nações Unidas, a Organização dos Estados Americanos, OEA, e até mesmo no BRICS, onde Caracas busca reconhecimento como voz ativa contra o que considera práticas hegemônicas. Ao apresentar sua postura como legítima defesa nacional, o governo procura não apenas sustentar apoio interno, mas também criar redes de solidariedade entre países críticos à influência norte-americana. O panorama mais amplo revela um equilíbrio delicado e instável. Os Estados Unidos, com seu poder naval e histórico de intervenção na América Latina, que remonta a episódios no Panamá, em Granada e na República Dominicana ao longo do século XX, continuam a demonstrar capacidade de projeção de força no hemisfério ocidental. No entanto, enfrentam hoje barreiras significativas. A opinião pública internacional mais crítica a intervenções unilaterais, a crescente multipolaridade global e o risco de um confronto prolongado que drenaria recursos políticos e econômicos. A Rússia, por sua vez, tem aproveitado o cenário de instabilidade para reforçar sua presença em um continente que, ao longo do século XX, foi considerado área de influência quase exclusiva dos Estados Unidos. Desde a doutrina Monroe, proclamada em 1823, Washington se apresentou como guardião do hemisfério ocidental, mas Moscou vem desafiando esse monopólio de influência, principalmente após o agravamento das tensões com o Ocidente desde 2014, com a crise da Crimeia e, mais recentemente, com a guerra na Ucrânia. Nesse contexto, a aproximação com Caracas ganha um peso adicional. Não se trata apenas de apoiar um aliado estratégico, mas de abrir espaço político e militar em uma região que os norte-americanos historicamente chamam de seu quintal estratégico. Por meio de acordos de cooperação militar, energética e tecnológica, Moscou amplia sua margem de manobra global e projeta poder para além da Eurásia. A Venezuela se beneficia dessa aliança ao receber equipamentos de defesa de última geração, assessoria técnica, investimentos em petróleo e gás, e mecanismos financeiros paralelos ao sistema dominado pelo dólar. A Rússia, por sua vez, reforça a mensagem de que é capaz de contestar a hegemonia dos Estados Unidos em áreas sensíveis para Washington, ao mesmo tempo em que cria novas frentes de influência diplomática. No centro desse tabuleiro geopolítico, Caracas procura se afirmar como bastião de resistência no continente. O governo de Nicolás Maduro aposta em 3 pilares principais para sustentar essa imagem. O primeiro é o acesso
acesso à tecnologia militar russa, que garante à Venezuela maior poder de dissuasão diante de ameaças externas. O segundo é a cooperação econômica, que busca alternativas ao sistema financeiro internacional dominado por Washington e Bruxelas, permitindo a criação de circuitos comerciais baseados em moedas nacionais e ativos reais. O terceiro pilar é a mobilização popular, que transforma milhões de cidadãos em parte ativa da defesa nacional, ampliando a resiliência do Estado frente a cenários de confronto. Essa tríade de apoio militar, econômico e social fortalece a percepção de que a Venezuela não é apenas um país em resistência, mas um ator disposto a transformar vulnerabilidade em narrativa de força. Para observadores externos, o discurso de Maduro transmite mais do que autodefesa. É também um sinal de que Caracas pretende consolidar sua posição como símbolo de contestação à ordem internacional liderada pelos Estados Unidos, desafiando tanto as sanções econômicas quanto a pressão diplomática. Ao declarar que está preparada para resistir a qualquer preço, a Venezuela busca não apenas assegurar sua sobrevivência imediata, mas também ocupar um espaço simbólico maior no debate global sobre soberania e multipolaridade.